Amados, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente nas nossas vidas. Mais uma vez, um pequeno vídeo sobre a nossa lição, que é a lição 10, preceitos para a vida prática. Amados, a gente se apaixona. Cada vez que a gente lê o livro de Provérbio, a gente se apaixona mais. E vê que nós precisamos a cada dia buscar a sabedoria do Senhor para o nosso viver diário, a cada dia. Nessa lição de hoje, nós podemos ver preceito para a vida prática. E aqui na revista, ele fala: preceitos são ordens, regras, normas e condições. Então, são ensinamentos para o nosso viver diário. E ele começa falando de uma coisa interessante. Ele fala sobre a etiqueta na mesa. Como nós devemos nos comportar na mesa. Engraçado que nós pensando assim, mas meu Deus do céu, se preocupar com isso é de importância muito grande, irmãos. Porque nós vemos realmente que nós precisamos sermos educados, sabermos o que é que nós vamos colocar na mesa. Se nós realmente vamos comer, vamos ingerir a quantidade que colocarmos no prato. Porque nós vemos, e o autor da lição, ele diz que vê em confraternização dentro da própria igreja as pessoas colocar uma quantidade enorme de comida e depois larga lá, então vai para o lixo. Então ele aconselha que nós devemos colocar a quantidade que vamos comer, não desperdiçarmos, porque se ficar comida na panela, ela vai ser aproveitada. E o resto que nós deixarmos colocar no prato e não comermos, o que é que vai acontecer? Vai pro lixo. Então a gente vê quantas pessoas passando fome e a gente, muitas das vezes, nós não pensamos nisso. E muitas das vezes olhamos para a comida como se fosse comer com os olhos. Então até isso ele se preocupa e fala para nós termos etiqueta, termos educação, ter cuidado quando chegarmos na mesa, sentar com educação, olhar a comida, entendeu? Com o alimento, mas não olhar com aquela ganância. Então a gente vê uma coisa muito prática, né? E que a gente precisa realmente, né? A gente vê pessoas assim que num restaurante ou em qualquer outro lugar, mas comem naquela ganância, com aquela vontade, que as pessoas ficam olhando. Meu Deus do céu, tá morrendo de fome? Vem de onde? Por que isso? Por que não come com cuidado, entendeu? Saboreando e colocando. Se quiser mais, coloca mais, entendeu? Mas não para desperdiçar de maneira nenhuma. E diversos preceitos, né? Ele fala também sobre uma coisa interessante aqui. No capítulo 24, versículo 17 e 18. 24, 17 e 18. 17 e 18 ele diz assim: quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a tua ira. Infelizmente, irmãos, é uma verdade. Não poderia acontecer isso com o povo de Deus, mas a gente acontece. Muitas das vezes, nós temos um vizinho, entendeu, que nos persegue. Um vizinho que nos persegue. Uns vizinhos que nos traz muita tristeza. É um colega de trabalho que nos ofende, fica só tendo prazer em nos machucar. Tem pessoas que não nos respeitam na nossa opção, na nossa vida religiosa. Então nós já ficamos esperando, ficamos com aquela coisa no coração. Então quando acontece uma coisa ruim com aquela pessoa, a gente aí já fica alegre. Fica alegre com a queda da pessoa que nos atingiu. E isso não alegra o coração de Deus de maneira nenhuma, irmãos. Porque o Senhor nos chamou foi para fazermos a diferença. O Senhor nos chamou para ser sal e luz. Então nós não podemos de maneira nenhuma. E a palavra de Deus, alegrai com que se alegra e chorais com os que choram. Não vamos, entendeu? Fazermos vingança com a nossa própria
mão, entendeu? Ou com o nosso coração, com os nossos pensamentos. Eu não vi? Eu não disse? Ah, ele viu muito bem, eu estou vendo agora o que aconteceu com ele. Não vamos nos alegrar de maneira nenhuma com a queda das pessoas. Nós precisamos nos alegrarmos com as pessoas. Nós vemos muitas pessoas até dentro da igreja. Isso é muito triste. Isso é muito triste, muito triste. Nós precisamos fazer a diferença. E Salomão fala bem isso aqui, quando ele diz: quando o teu inimigo cair, não te alegres. Quando tropeçar, não se alegre o teu coração, para que o Senhor não veja e desagrade disso, desviando dele a sua ira. Então, um princípio básico de relacionamento e de amor cristão enfatiza por Jesus nos evangelhos o cuidado em não nos alegrar com a queda do outro. Infelizmente, isso acontece, mas é muito triste. Nós, como servo do Senhor, como nova criatura, precisamos fazer a diferença. Nos alegrarmos com as bênçãos de nossos irmãos, estarmos felizes quando os irmãos forem abençoados, nós nos alegrarmos diante da situação e não ficar já esperando que aconteça o pior, porque nós temos alguma divergência com um amigo, com um colega, ou até com um irmão da igreja. Então isso é muito triste. Aqui no versículo, outra coisa importante, irmã, que ele nos chama. Muitas das vezes nós queremos os melhores lugares. Nós almejamos os melhores lugares. Isso é falta de humildade. Precisamos ser humildes. Vamos chegar no lugar e chama atenção, quando chegarmos no lugar, não procurarmos os primeiros lugares, porque vai ficar muito desagradável mais tarde chegar outras pessoas e nós formos convidados a ir para o fim da fila ou ir lá para o fundo. Então é melhor que nós chegarmos, sentarmos num lugar, lá quietinho no fundo, e se a pessoa achar que nós devemos ir para frente, ele vai nos convidar, e aí nós vamos. Então precisamos ter cuidado. Você vê que em tudo Salomão, vai nos explicando, vai nos chamando a atenção, vai nos ensinando essa convivência diária. Tem tudo a ver com os nossos relacionamentos, irmãos. Tudo tem que ver com os nossos relacionamentos. Vamos ver aqui. Tudo já. E outra coisa também, aqui no versículo 31, no versículo 31, nós, mulheres de Deus, precisamos realmente sermos mulher sábia, mulheres que realmente alegre o coração de Deus. E a gente vê que esse capítulo todo é uma mãe aconselhando o seu filho. Então ela dá a característica da mulher virtuosa, irmãos? Então, as qualidades de uma mulher virtuosa, uma mulher que não tem preguiça, uma mulher administradora, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa serva do Senhor, que tenha prazer em trabalhar na obra, que seja uma mulher disposta, que não seja preguiçosa. Então, amados, que nós venhamos a cada dia, aprender com o nosso Deus. Nessa bússola aqui de conhecimento, nessa fonte de conhecimento, nessa riqueza que tem a palavra de Deus, porque é aqui que nós estudamos, é aqui que nós aprendemos e colocamos tudo em prática dos ensinamentos que o Senhor tem para as nossas vidas. E também ele fala sobre o exemplo da formiga, o exemplo do coelho, o exemplo dos gafanhotos, como é que trabalha.
A gente vê que a formiga precisa de quê? Entendeu? Ela tem alguém ordenando ela, me mandando fazer? Não, elas são organizadas, elas se juntam, trabalham junto e juntam ali o seu alimento. Entendeu? A gente vê a dedicação que ela tem, a organização da formiga, os gafanhotos um atrás do outro, entendeu? E aí eles chegam, fala da aranha também, que ela vai para a casa do humilde, faz a teia, vai para a casa do humilde e vai também para os palácios. Então, nós como servos do Senhor temos que ser organizados, nos organizar, trabalharmos em conjunto, temos prazer em estar junto para fazer a obra do Senhor, porque isso alegra o coração de Deus. Obedecendo a nossa liderança, trabalhando com alegria e com prazer, tendo humildade de aprender a cada dia do Senhor, que é a fonte de toda sabedoria, porque isso, com certeza, alegra o coração de Deus. E aqui, para terminar, aqui ele diz assim: a maneira como nos relacionamos com os outros indica como nos relacionamos com Deus. E nós devemos buscar sempre mais conhecimento e sabedoria e que sejamos uma bênção na mão do Senhor, uma bênção na seara do Senhor, uma bênção na nossa família, uma bênção na nossa comunidade, na faculdade, na escola, aonde nós estivermos. Nós somos canal de bênção para todos aqueles que chegam até nós e que as pessoas tenham prazer em conviver conosco, né? As pessoas sintam prazer em estar junto de nós. Nós sempre temos uma palavra de amor, de sabedoria, sermos pacientes, entendeu? E sempre pronto em fazer a obra do Senhor. Então, que esses preceitos, esses ensinamentos de Salomão, nós venhamos aprender, guardar no nosso coração e praticarmos. Porque isso, com certeza, alegra o coração de Deus. Com certeza, seremos pessoas mais felizes. Seremos mulheres mais felizes, mais saudáveis, crescendo na graça do conhecimento de Deus, porque o Senhor tem prazer em cuidar do seu povo, em abençoar o seu povo, quando nós fazemos a escolha de caminhar com Ele e andar com Ele. Que assim o Senhor nos abençoe e que nos prepare a cada dia para fazermos a vontade do Senhor. Que o Senhor continue abençoando todos. Muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.